No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Hoje é sexta-feira, 15 de agosto de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. Você que acompanha o Minuto da Unicidade no YouTube, se inscreva no nosso canal, deixa o like. E aí tem na descrição do vídeo nosso e-mail, o canal também do WhatsApp, onde a gente coloca áudios e vídeos, tá certo? Os links, né? Os links dos vídeos. E a partir do dia 15 de setembro, daqui a exatamente um mês, a gente só vai utilizar o canal do WhatsApp, não no grupo. Quem está no grupo tem que migrar para o canal, se quiser, né, aqui continuar em sintonia conosco, recebendo os áudios, tá bom? Esse recado é muito importante. E não deixe de apoiar economicamente esse projeto. Precisamos continuar ativos, nos dedicando, focados na transmissão desta mensagem gloriosa. Tá certo? Não deixe de enviar sua colaboração para manter aqui o nosso trabalho em plena atividade. Esse serviço em plena atividade, para ele continuar desta forma, o seu apoio é fundamental. Diz a palavra de Deus: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Esse texto aqui é o que finaliza, né, a ação que Paulo desenvolveu ali com aqueles discípulos de João Batista. Esse texto a gente sempre fala dele lá no livro de Atos dos Apóstolos, na história da igreja primitiva. É quando Paulo chega na região de Éfeso, prega para alguns discípulos de João Batista, pergunta se eles receberam o Espírito Santo, e para surpresa de Paulo, eles disseram: nós nem sequer ouvimos falar que haja Espírito Santo. Veja que ontem, no Minuto da Unicidade, está aqui, vai lá no YouTube, você que está no YouTube, no programa de ontem nós falávamos sobre isso, que aquela outra cidade onde chegou Filipe, lá Samaria, apenas as pessoas de Samaria eram batizadas em nome de Jesus, apenas, falando da importância deles receberem o Espírito Santo. Tanto é que enviam para lá, né, a igreja de Jerusalém envia Paulo e João, e eles vão lá e ora para que eles recebessem o Espírito Santo. Porque, irmãos, verdade seja dita, a igreja de Cristo sem o Espírito dele, né, os que são da fé, melhor dizendo, a igreja tem um Espírito, mas eu digo os que professam a fé, aqueles que se achegam até o Senhor Jesus, se não tiver o Espírito dele, não vai. Por isso que muitos desistem, muitos voltam atrás. Eu recebo relatos quase toda semana de pastores dizendo: olha, na minha igreja voltaram atrás, não querem mais, saem falando mal da igreja, não quiseram. Se não se preocuparem por receberem o Espírito Santo nas suas vidas, muitos vão desistir, não vão resistir às dificuldades, às provações, às lutas, vão desanimar, não vão ter desejo de pregar a unicidade de Deus, a palavra da verdade, não vão querer saber de evangelizar, não vão querer saber de ajudar os seus pastores, não vão querer fazer nada para o reino, vão estar desanimados, prostrados, e apenas, como diz a Bíblia, somente, outras traduções dizem somente, outras dizem apenas são batizados em nome de Jesus. Porém, eu chamava a atenção no programa de ontem, né? Mas tem aqueles que nem entram nesse apenas, e que me ouvem todos os dias aqui na nossa programação. Todos os dias me ouvem. Há anos que eu venho falando da importância do batismo nas águas em nome do Senhor Jesus. Há anos. Eu tenho um seminário completo sobre o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus. Há anos eu venho falando sobre esse tema. A Bíblia fala sobre isso, mas digo somente eu. Eu falo por mim, mas tem outros irmãos, muitos irmãos falam do batismo em nome de Jesus diuturnamente. Nem sequer dão ouvidos. O texto diz aqui, e os que ouviram
foram batizados em nome do Senhor Jesus, Atos 19, verso 5. E os que ouviram, tem pessoas que me escutam todos os dias, me escutam. Inclusive no vídeo de ontem, um comentário de uma pessoa, de um irmão aqui, não vou dizer o nome dele, mas ele disse aqui, ó, tem muitos que já entenderam a unicidade de Deus. No vídeo de ontem, vai lá ver. E o batismo em nome do Senhor Jesus. O problema é que tem milhares de entendimentos. Então, como saber quem está falando? Quer dizer, a pessoa entende que o batismo é em nome de Jesus, a pessoa sabe da unicidade de Deus, mas aí ele vai parar, ele recebeu a palavra, o mais importante é ele entender, só que ele está preocupado com os milhares de entendimentos. E aí ele fica ali, né? A escatologia vem, anula tudo, só o Espírito Santo pode dar a resposta. Não, o Espírito Santo está naqueles que estão falando a palavra e você não escuta. Então a culpa não é que tem um monte de ensinamento, um monte de religião, um monte de pessoas falando um monte de coisas. É que o Espírito Santo chegou até você, usou alguém para separar o seu tempo, para parar o seu dia, o seu trabalho, para poder fazer algo para que você ouça, mas só que você está preocupado com um monte de estudos, se a doutrina, se tem, por que não, aonde é que eu vou achar uma igreja que se encaixa com o que eu gosto? Aí me ajuda. Você imagina aqui se os discípulos de João ficassem assim, Paulo, tá bom, mas vem cá, você lava o pé ou você não lava o pé? Você guarda o sábado ou você não guarda o sábado? Você circuncisa a pessoa ou não? Um monte de ensinamento, Paulo. Você fala uma coisa, Apolo fala outra, Pedro fala outra, a lei, Moisés falava outra coisa, Jesus falou outra. Ninguém falou um monte de coisa. Tem o básico, tem o fundamental, tem o que é primordial para você entender. Só que a gente fica procurando uma igreja ou uma situação que nos conforte 100%, tudo a mil maravilha. Quando você tem que fazer o quê? Ao ouvir, eles ouviram o quê? O estudo que Paulo falou. Paulo ensinou que eles precisavam receber o Espírito de Deus e pronto. 1000 denominações falando um monte de coisa, um monte de gente falando, cale-se um monte de vozes aí. Preste atenção só na voz de Deus. Porque Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. Ponto. Jesus não disse quem guardar o sábado vai ser salvo. Porque se guardar sábado salvasse alguém, não precisava Jesus vir aqui nessa terra, derramar o seu sangue, comprar a igreja com o seu precioso sangue. Se o problema fosse praticar os rituais, os ritos, eles são super importantes, são muito importantes. Mas se eles por si só fossem suficientes para salvar, para nos salvar, não precisava o Senhor Jesus ter vindo aqui. Era só guardar os rituais, uai. Ora, como diz o mineiro, uai. É só guardar um monte de coisa que as igrejas têm, cada uma tem uma visão. Era só guardar aquilo ali e acabou. Aos Efésios, Paulo pregou para esses irmãos que estavam aos Efésios. Aos Efésios, no capítulo 2, verso 8, diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Um presente, a salvação é um presente. Só que você precisa ouvir, e os que ouviram foram batizados. Eu não estou falando dessa graça que os religiosos pregam, essa graça que eles convertem em desgraça. A graça de Deus, sabe o que é? É a cruz. A cruz de Cristo, o sangue dele na cruz, essa é a graça. É ali que está a sua salvação. Não é procurar uma igreja que seja 100%, porque eu vou falar para você, desculpa te decepcionar, não tem instituição, placa que funcione 100%. Você ouviu isso que eu vou falar para você? Me desculpa os pastores. Não existe uma placa, uma ONG, um CNPJ, uma instituição que esteja fielmente 100% alinhada com as Escrituras. E aí? O que você me diz? Não existe. Há um esforço, há uma dedicação, há uma entrega, amém. Mas não tem nenhuma que você me apontar, essa instituição aqui anda fiel. Não tem, porque o que é fiel para ela, para a instituição, para a placa, não é fiel para outra placa. E às vezes as duas placas
conhecem a unicidade de Deus e o batismo em nome de Jesus. E aí, você faz o quê? Você fecha uma e deixa só outra aberta? Ou fecha todas que não andam de acordo com a sua vontade? O mais importante é que os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, atenção, você que me ouve, mais uma vez, não adie, não vá, não fique enrolando, não fique deixando para depois, não espere entender mais, eu preciso saber mais sobre isso, não, eu vou ouvindo aqui, o dia que Deus, olha só, muita gente ouviu falar isso, eu ouvi, recebi, mas ainda não estou pronto, o dia que Deus tocar no meu coração, olha só a desculpa, esse o dia que Deus tocar no teu coração é uma das desculpas é uma estratégia de Satanás muito grande. É uma desculpa, me desculpa, deixa eu ser sincero para você que está me ouvindo aqui. Esse o dia que Deus tocar no meu coração, eu me batizo? Ou o dia que Deus tocar no meu coração, eu vou fazer? O dia aí fica pedindo sinal, sabe? E aí Jesus fala, geração incrédula, pede sinal e eu não vou dar sinal nenhum. E aí você corre o risco de morrer sem receber sinal nenhum. E sem receber o mais importante, que é o nome do Senhor Jesus. Por isso Deuteronômio 6,4 diz, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Ouve, ó Israel, ouve, ouve, ouve. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E os que ouviram, não se permita partir para a eternidade sem ouvir, porque o ouvir leva a uma ação, e os que ouviram foram batizados. Só que tem pessoas que me escutam todos os dias, ouvem, mas não tomam a decisão de realmente, sabem, esforços são feitos. Uma vez nós movimentamos aqui, os ouvintes do Minuto da Unicidade, os mais antigos vão se lembrar. Vou terminar com esse exemplo. A mãe de uma irmã da nossa igreja pediu o batismo e ela morava lá para dentro do Piauí, uma cidade, né, próxima ao centro lá, uma região um pouco, na verdade, um pouco distante. Precisávamos de um recurso para enviar uma pessoa lá de perto. Os irmãos ajudaram, foi levantado o recurso. O irmão viajou 800 quilômetros com a sua família para chegar na casa dessa irmã que estava com câncer, estado terminal. E essa senhora falou, olha, obrigado por ter vindo aqui, mas eu senti de não me batizar agora porque eu não estou preparada. Entende? Obrigado por você ter vindo. Quer dizer, a pessoa andou 800, foram 800 e poucos quilômetros até chegar. Isso porque ele era lá de lá mesmo, um estado vizinho, uma coisa parecida, não me lembro, tem uns 4 ou 5 anos isso. Resumindo, a pessoa não quis ser batizada. Foi para a eternidade, morreu pouco tempo depois, infelizmente, sem receber o batismo nas águas. Porque não se julgava capaz, ou preparada, ou pronta, esperando acertar, não sei mais o que, com câncer, estado terminal, onde tem pouco tempo, onde não há muito o que fazer. A palavra chegou até ela, Deus preparou os recursos todos para que a pessoa recebesse no conforto do seu lar. Me ouvia todos os dias no Piauí, mas não quis receber o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus. A culpa é de quem? De Deus? O Espírito Santo não falou? Ou porque tinha muitos ensinamentos, muita coisa que fez confusão, ficou ali? Só precisa ouvir isso. Jesus é Deus, o batismo é em nome dele. E pronto. Você que está ouvindo na rádio aí esse estudo, estuda sobre o tema. Saiba mais sobre a importância do nome do Senhor Jesus. E a gente vai se falando aqui. Não estou falando isso para assustar você. Estou dizendo, os que ouviram foram batizados. Detalhes são detalhes, as coisas Deus vai... É só você parar para pensar, será quanto tempo que eu tenho mais ainda nessa terra? O que mais eu preciso fazer? O que mais Deus precisa fazer, além de morrer por você na cruz, entregar, derramar o seu sangue, enviar alguém para te falar essa verdade, trazer esse estudo, isso é muito importante. Se você quiser saber mais sobre o assunto, na descrição do vídeo, você que está no YouTube,
Tem aí o nosso livro, o e-book, tem o seminário, tem cursos. Você entra em contato, tem meu número, tem meu e-mail. Quer saber mais sobre o tema, entre em contato, tá bom? Para você que está na rádio, o que o Tony falou aí? Tony falou da importância de ser batizado em nome do Senhor Jesus e não ficar postergando, adiando. Meu objetivo não é ridicularizar quem quer que seja, mas sim chacoalhar, chamar a atenção para receber o nome que é sobre todo o nome. Eu volto na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Não deixa de apoiar, de incentivar esse trabalho, de investir, de orar por nós, porque precisamos de você também, da sua ajuda, da sua mão, para que a gente continue aqui. Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante, graça e paz. Minuto da Unicidade.